E nos próximos capítulos da novela Renascer, Joana encontrará um corpo nas terras de Egídio. Ao mostrar a todos de quem se trata, o coronel ficará apavorado e tentará fugir. Damião ajudará a mulher de Tião a colocar um fim nas maldades do filhote de Pica-Pau. Os dois irão preparar uma surpresa para Egídio que o faz arregalar os olhos de medo. Joana, ao ficar de frente ao filhote de Pica-Pau, fala: "Eu descobri, eu encontrei o corpo que você escondeu." Egídio, ao escutar, fica assustado e pede: "Mas que conversa é essa, Joana? De que corpo você está falando?" E é então que a mulher de Tião revela a identidade do corpo. O coronel Egídio terá a maior surpresa ao perceber que o seu maior segredo será finalmente revelado. Isso tudo poderá acontecer após Bento e Kika terem conseguido tirar Tião da cadeia e Joana está morando no acampamento com seu marido. Egídio, furioso, chama Damião e o jagunço ao chegar na casa do coronel. Pergunta: "O senhor mandou chamar?" O filhote de Pica-Pau se aproxima do empregado e diz: "Mandei sim, e eu quero que você me explique uma coisa, Damião." O jagunço não gosta nada do tom de voz que Egídio usa. Encarando o patrão, pergunta do que ele quer saber. Egídio, sem pensar duas vezes, fala: "Eu quero que você me explique o porquê você não mandou a Joana e o Tião para fora das minhas terras. E para piorar, você ainda ajudou a Joana a colher as minhas coisas na minha terra." Damião, ao escutar, se aproxima ainda mais do patrão, o encara e responde: "Para começo de conversa, eu não te dei essa liberdade para falar comigo usando esse tom. E depois, o que eu ajudei a Joana a colher foi tudo plantado e cuidado pelo marido dela." O coronel, indignado, pensa um pouco e avisa: "Acontece que aquelas terras são minhas e eu não quero aquele povo nelas. E se eu não tô enganado, você trabalha para mim, não é mesmo?" O jagunço fala: "Eu vou falar pro senhor o mesmo que eu falei pro Tião." Egídio, curioso, pergunta o que foi que ele falou. E Damião responde: "Se alguém entrar em suas terras, coronel, eu vou tirar, nem que seja na força. Mas com Tião e Joana, eu não mexo." O filhote de Pica-Pau, com sangue nos olhos, pergunta: "Então você tá me dizendo que eu não posso expulsar aqueles dois de minhas terras porque você decidiu que eles podem ficar aqui? É isso mesmo?" O jagunço o encara e diz: "Você pode fazer o que quiser, mas eu não vou fazer nada contra eles e te aconselho a deixar aqueles dois em paz." Egídio se sente ameaçado e, olhando para o empregado, fala: "Você por acaso tá me ameaçando, Damião? É isso mesmo?" O empregado, sem hesitar, avisa: "Se eu fosse o senhor, encarava isso como um conselho, porque eu não vou ficar parado vendo alguém mexendo com aquela família. Agora, se você me der licença, eu tenho muito o que fazer." Após falar isso, ele sai, deixando o coronel furioso. Egídio, sozinho, fala consigo mesmo: "Quem aquele infeliz pensa que é pra me afrontar dessa forma? Mas eu vou cuidar deles todos, se vou." Egídio, ao pegar o telefone, ele liga e fala: "Eu tô precisando falar com você e teus homens ainda hoje. Mas antes, eu quero que você faça um trabalhinho." E após explicar tudo e combinar o local, Egídio desliga o telefone, sorri e fala: "Eu avisei que você ia se arrepender." E logo em seguida, ele sai de sua casa e vai ao encontro de alguém. Já em um outro local, o capanga Alcides reúne os seus homens e avisa: "O patrão mandou nos chamar.
Parece que ele tem um trabalho para nós. Tenório, um outro capanga de Egídio, se aproxima e diz já está pronto. Mas Alcides o encara e fala: Você não, Tenório. Pra você, eu tenho um outro trabalho. Tenório pergunta do que se trata e Alcides explica tudo o que ele tem que fazer. E após escutar tudo, ele diz: Você pode deixar que eu vou cuidar dele e garanto que ele nunca mais vai criar problema pro patrão. Alcides e seus homens vão até Egídio e Tenório vai na outra direção para fazer algo terrível que o coronel o ordenou. E após falar isso, ele se apressa e vai atrás do seu alvo. O capanga de Egídio fica de tocaia na estrada e quando vir Damião, ele se aproxima sem que o jagunço lhe veja e apontando a sua arma, fala: É melhor você parar aí, que eu tenho um recado para te dar. Damião, ao olhar para trás e ver o capanga de Egídio, ele não se intimida e pergunta: Eu posso saber o que você pretende me apontando isso? Tenório pensa um pouco e responde: Eu conheço bem a tua fama e sei que não posso abusar com a sorte com você. Por isso, eu só vou te dar o recado que me mandaram te entregar. O jagunço estranha tudo aquilo e manda: Pois me diga logo do que se trata, porque eu não tenho o dia todo. O capanga de Egídio, sem pensar duas vezes, fala: O coronel Egídio mandou avisar que já que você é tão amigo de Joana e Tião, ele vai te mandar para onde aqueles dois estão. Damião, ao escutar, arregala os olhos e pergunta: E o que foi que você fez com aqueles dois? Me diga. Tenório o encara e explica: Ainda nada, mas daqui a pouco aqueles dois terão o que merece. Damião percebe que Tenório não estava ali para brincadeira e sem alternativa, o jagunço decide pular em cima do capanga de Egídio. Os dois começam uma luta e instantes depois se escuta um tiro, deixando a dúvida de quem foi que levou aquele tiro. Já Egídio, ao ver Alcides se aproximando, ele pergunta: E então, você já fez o serviço que eu te pedi? Alcides se aproxima ainda mais e avisa: O senhor não precisa se preocupar, que eu pedi ao Tenório para cuidar disso. E aquele ali nunca falhou em um serviço. Egídio sorri e fala: Bom, muito bom. O capanga de Egídio, no entanto, pergunta: Mas afinal, por que o senhor mandou eu reunir a todos? O coronel encara o capanga e avisa: Eu preciso que vocês cuidem de duas pragas que estão nas minhas terras. Eu já tentei com as boas maneiras, através da justiça, mas já que eles insistem em permanecer nas minhas terras, agora eu vou usar a boa e velha força. Alcides sorri e diz: Se é isso, o senhor pode contar com nós, que nós vamos colocar aquele povo para correr. O filhote de pica-pau pensa um pouco e olhando para o capanga, fala: Acontece que eu não quero que você coloque aqueles dois para correrem, senão eles vão acabar voltando como da última vez. Alcides, sem entender, pergunta: Mas se não é para mandar aquele povo embora de suas terras, para que é então que o senhor nos mandou chamar? Egídio sorri e sem pensar duas vezes responde: Eu quero dar a eles o que aqueles dois tanto querem, as suas terras. Capanga se aproxima ainda mais do patrão e diz não tá entendendo nada e Egídio explica: Vocês vão dar para cada um 7 palmos de terras em cima deles. Eu quero que vocês desapareçam com aqueles dois. Ninguém pode encontrar nem sequer o corpo deles. Você entendeu agora? Alcides, ao escutar, sorri e fala: O senhor pode deixar que
que eu vou agora mesmo fazer como o senhor pediu. Egídio, no entanto, alerta. Não, é melhor vocês esperarem amanhã bem cedinho para irem até lá e aproveitar quando todo mundo já estiver nas roças. O capanga concorda e avisa. Pois amanhã o senhor não se preocupe que nós vamos lá e eu te garanto que você nunca mais vai ter problema com aquelas pragas. Porém, o filhote pica-pau encara todos ali e diz: eu faço questão de ir com vocês, eu quero ver a cara daqueles dois. Alcides avisa que aquilo não será um problema, e após falar isso, ele sai junto de seus capangas. O coronel, sozinho, ao ver os capangas se afastando, ele fala consigo mesmo: amanhã eu finalmente vou me livrar daquele Tião da galinha preta, e devo dizer que eu tô ansioso para ver a cara daqueles dois quando me ver chegando lá com os meus capangas. Enquanto isso, Joana, ao ir pela estrada em direção da casa de Zinha para falar com a amiga, a mulher de Tião encontra algo no meio do mato. E ao se aproximar, ela vê que se trata de um corpo. Assustada, Joana começa a correr e vai ao encontro de Tião. O peão, ao ver o desespero de sua mulher, ele pergunta: o que foi que aconteceu, Joana? Me diga. Joana se aproxima do marido e explica: eu vi algo, Tião, algo de muito assustador. Tião fica curioso e fala: pois me diga, minha Joaninha, o que foi que você viu? Joana pensa um pouco e responde: eu vi um corpo de alguém, não muito longe daqui. O peão, ao escutar, arregala os olhos e pergunta de quem era o corpo, mas Joana avisa: eu não sei, Tião, ele estava com o rosto virado pro chão e eu me assustei tanto que saí de lá sem nem mesmo olhar direito. Tião pensa um pouco e decide ir pessoalmente olhar de quem se trata. Os dois vão e, ao se aproximar do corpo, Tião observa bem e, olhando para a esposa, diz: é impossível dizer de quem se trata. O corpo está coberto pelo mato e ainda por cima está com o rosto virado para baixo. Joana encara o marido e pede: pois não é melhor nós virarmos ele para ver de quem se trata? O peão pensa bem antes de responder e fala: é melhor nós não tocarmos em nada, senão é capaz de nós dois levarmos a culpa. Joana concorda e pergunta o que ele irá fazer, e Tião responde: vamos chamar a polícia e deixar tudo isso nas mãos deles, que é o certo a se fazer. Joana, no entanto, avisa: acontece que aqui o meu celular não tem área e eu não consigo ligar para ninguém. O peão, ao escutar, pensa um pouco e fala: e daqui a pouco vai escurecer e é muito perigoso sair por esses matos no escuro. É melhor nós esperarmos amanhã. Joana insiste e diz: pois eu vou sozinha pedir ajuda e você me espera aqui com as crianças. Tião, mesmo receoso, concorda e pede para a mulher tomar muito cuidado e alerta: seja lá de quem foi esse corpo, quem fez isso não deve de estar muito longe daqui. Joana, mesmo assustada, sai logo em seguida, mas a mulher de Tião, ao se afastar do marido, ela se apressa e vai em direção da casa de Zinha. Porém, no meio do caminho, alguém a observa de longe e Joana, sem imaginar que alguém estivesse a seguindo, a mulher de Tião continua indo pela sua estrada. Um homem misterioso se aproxima ainda mais dela e Joana, ao olhar para trás, se assusta ao ver de quem se trata e fala: o que você quer comigo? Me diga. Foi você que deixou
aquele corpo no meio do mato? O homem não responde e ao se aproximar, ele pega algo e ao mostrar para Joana, a mulher de Tião, arregala os olhos. Já Tião fica preocupado com a mulher e fala consigo mesmo: mas a essa hora, a minha Joana já devia de estar de volta. O que será que aconteceu? Eu não devia de ter deixado ela ir sozinha. O peão então acha melhor ir atrás da esposa, mas pensando melhor consigo mesmo, ele fala: eu não posso deixar os meus remelintinhos aqui sozinho e nem levar eles comigo. É melhor esperar o amanhecer, até porque a Joana é uma mulher forte e não deve de ter acontecido nada com ela. Já na manhã seguinte, Egídio se apronta para sair. E Eliana, ao ver o coronel, pergunta: eu posso saber para onde você vai com esse sorriso? O filhote Pica-Pau se aproxima da viúva de Venâncio e avisa: eu tenho que resolver um problema, mas daqui a pouco eu tô de volta. Eliana acha estranho e pergunta: aconteceu alguma coisa? É algum problema que eu deva saber? Egídio responde: não é nada que você precisa se preocupar, mas essa noite você se prepare, que eu vou querer comemorar. Eliana, ao ver o coronel saindo sozinho, pergunta: mas você não vai levar o Damião com você? O coronel, com um sorriso cínico, fala: eu pensei melhor e achei que não era bom um homem daqueles trabalhando aqui com nós, não é mesmo? Por isso eu mandei ele embora da fazenda. A viúva de Venâncio acha tudo aquilo muito estranho e diz: mas o Damião aceitou ir se embora da fazenda assim? O filhote Pica-Pau diz que sim e fala: aceitou, mas o porquê da pergunta? Eu paguei o que lhe era de direito e ele seguiu com a vida dele, bem longe daqui. Eliana, preocupada, diz que era só curiosidade e Egídio avisa: bem, eu tenho que cuidar agora, mas essa noite nós vamos comemorar. E após falar isso, ele sai e vai até o encontro do capanga Alcides. E ao chegar de frente ao capanga, ele pergunta: tá todo mundo reunido aqui? Alcides diz que sim, mas avisa que só falta o Tenório. O coronel estranha e fala: mas pra onde foi aquele ali? Ele não já devia de ter dado as caras? Alcides pensa um pouco e diz: é provável que ele tenha resolvido ir comemorar em algum lugar e esteja bêbado, ou então deve de estar aprontando alguma coisa por aí. Egídio olha para os outros capangas e fala: bem, isso não importa, até porque nós já temos pessoas mais que o suficiente. Alcides concorda e logo em seguida eles vão em direção do acampamento onde Tião está. Já Tião, aflito, anda de um lado para o outro, esperando por Joana. E preocupado que a mulher ainda não voltou, ele fala consigo mesmo: mas o que será que aconteceu com a minha Joana? Ela ainda não apareceu desde ontem. Eu tô achando que deve de ter acontecido alguma coisa. O peão pensa um pouco e decide ir atrás de ajuda. Mas quando ele estava indo até os seus remelintinhos, o coronel Egídio chega junto de seus capangas e avisa: Tião, meu bom, eu vim aqui para nós trocarmos uma ideia. Tião, ao olhar para Egídio, ele vê os capangas ao seu redor e pergunta: eu posso saber o que você veio fazer aqui, ainda mais com esses seus capangas? O filhote de Pica-Pau, com um sorriso, avisa: mas oxe, como assim o que eu vim fazer aqui? Que eu saiba, essas terras são minhas, e já que você não quis sair delas com as boas maneiras, através da justiça, eu sou obrigado a pedir
aos meus amigos aqui para tirar vocês com a força. O marido de Joana, com sangue nos olhos, responde: Você é um covarde que não tem coragem de me encarar sozinho e fica se escondendo atrás de seus capangas. Mas mesmo você tendo trazido todo esse pessoal, eu não vou desistir dessas terras. Egídio, ao escutar, ri e fala: Eu devo admitir que já sabia que você ia responder algo do tipo, mas não se preocupe que eu vou dar as tuas terras. Para ser mais exato, serão 7 palmos de terras em cima de você. Tião, mais furioso ainda, grita: Pois vem aqui, se você for homem de verdade. Venha, seu covarde. O coronel não aguenta e começa a dar gargalhada e diz: Não me faça rir, Tião. Você acha mesmo que eu vou sujar as minhas mãos com você? O peão fica preocupado e Egídio avisa: Pois se você me der licença, Tião, eu tenho muito o que fazer. Mas não se preocupe que o meu amigo Alcides vai cuidar bem de você, não é mesmo, Alcides? O capanga encara o patrão e fala: O senhor pode deixar que eu vou tratar muito bem o seu Tião. Tião fica mais assustado ainda e o filhote pica-pau sai deixando todos os seus capangas. O marido de Joana fica sem saber o que fazer e pensa consigo mesmo: Eu não posso fugir e deixar os meus remelentinhos aqui. Eu vou ter que enfrentar todos eles. Alcides, com sede de sangue, pega a sua arma e fala: Pois hoje vai ser o teu fim, Tião Galinha. E naquele momento começam a aparecer várias pessoas em volta dos capangas de Egídio. Alcides e seus capangas, ao ver, se assustam e perguntam: Mas o que está acontecendo aqui? Quem são todas essas pessoas? E naquele instante, Joana aparece ao lado do marido e Tião, ao ver ela, fica aliviado e pergunta o que está acontecendo. Joana explica: Eu trouxe o pessoal da lona para nos ajudar e só quero ver esses infelizes terem toda essa coragem enfrentando nós todos juntos. O peão, sem entender, pergunta como ela sabia de tudo aquilo. E ela fala: Foi graças a um amigo. Alcides, furioso, grita: Impossível! Ninguém sabia de nada disso. Como pode alguém ter te alertado? Me diga! E nesse instante, Damião aparece atrás do capanga, apontando a sua arma e revela: Da próxima vez que quiser dar cabo de mim, eu acho melhor mandar mais de um. Mas você não se preocupe que alguma coisa me diz que não vai ter uma segunda vez. Alcides, ao escutar, pergunta o que tinha acontecido com Tenório. E Damião responde: Depois que ele me explicou todo o plano de vocês, eu mesmo dei cabo dele. Mas agora, se você não quiser se juntar ao teu amigo, é melhor você abaixar a tua arma e mandar todos os outros aqui também fazer a mesma coisa. Alcides faz como o jagunço pediu, e todo o povo da lona vão para cima dos capangas de Egídio e dão a maior surra que eles já levaram na vida. E após isso, Tião se aproxima de Damião e agradece. O jagunço encara o peão e fala: Você não precisa me agradecer, até porque eu ainda não terminei. Tião fica sem entender e Damião o chama para seguir ele. O marido de Joana, sem perguntar nada, segue Damião e os dois vão até um local. E ao chegar em frente, Tião fala: Mas o que nós estamos fazendo na casa de Egídio? Damião, sem responder, entra e o peão vai logo atrás. Já dentro da casa, Egídio, ao ver Damião entrando junto de Tião, ele toma um susto e o jagunço, ao se aproximar, pergunta: Algum problema, coronel?
Parece até que você tá vendo um fantasma. O coronel disfarça e diz: Não é nada não, é que eu fiquei me perguntando o que o Tião tá fazendo aqui na minha casa. Só isso. Damião se aproxima ainda mais de Egídio e avisa: Eu sei muito bem o que você fez, coronel. E não se preocupe que eu já cuidei do Tenório e dos outros capangas que você mandou até Tião. O filhote de pica-pau mente e diz não saber de nada daquilo. Já o jagunço o encara e fala: Realmente eu não tenho como provar nada contra o senhor, mas se você não quiser amanhecer amanhã embaixo de 7 palmos de terras, você vai fazer exatamente o que eu vou falar. Egídio fica apavorado e pergunta: Eu posso saber o que você quer de mim? Damião sorri e fala: Você vai dar a Tião e a todo aquele povo o pedaço de terras que eles merecem. Caso contrário, eu acabo com você de uma vez, que eu tenho certeza que a dona Sandra, ao receber a sua herança, vai ser muito mais generosa. O coronel, sem alternativa e com medo da ameaça de Damião, ele concorda e os três vão naquele momento até o cartório e passam boas partes das terras de Egídio para Tião. O marido de Joana, feliz, foi até Dalva e avisa a todos que eles vão ter o seu pedacinho de chão. José Inocêncio avisará a todos que voltará. E o coronel Egídio, ao saber, irá preparar 2 surpresas para o fazendeiro. Egídio mandará trazer 2 presentes, e um deles, o coronel, irá entregar pessoalmente ao fazendeiro. José Inocêncio, ao abrir, tomará um susto e dirá: Eu não acredito que você teve a coragem de me dar uma coisa dessa. Todos em volta, ao ver do que se trata, ficam em choque e Egídio começa a dar gargalhada. No entanto, a segunda surpresa que Egídio preparou contém algo realmente assustador. José Inocêncio, ao abrir o segundo presente de Egídio, cairá na pior armadilha de todas. Algo surpreendente irá acontecer com o fazendeiro, e todos ao ver ficarão surpresos. Já Egídio, ao perceber que o seu plano não funcionou da forma que ele esperava, o coronel tomará uma decisão que o fará se arrepender amargamente. Isso tudo poderá acontecer quando José Inocêncio ligar para João Pedro e fala: Eu quero que você prepare tudo, que amanhã eu tô voltando para a fazenda. João Pedro, ao escutar, se lembra da visão de Inácia e responde: Mas o senhor quer voltar agora? Não seria melhor o senhor ficar mais um tempo por aí? O fazendeiro, no entanto, insiste e avisa: Eu já tomei a minha decisão. Amanhã eu chego bem cedinho. João Pedro, sem alternativa, avisa que irá preparar tudo. E ao desligar, o jovem acelera e vai até a sua casa. E ao entrar, ele vê Inácia, Bento e Sandra e avisa: Eu acabei de falar com o pai, e ele disse que amanhã chega aqui bem cedinho. Inácia e Sandra ficam aflitas e José Bento fica alegre e fala: Isso é uma boa notícia, não é mesmo? Nós devíamos de preparar uma festa ou algo do tipo. João Pedro, preocupado, encara o irmão e alerta: Boa notícia o quê? Se Inácia mesmo falou que quando o pai voltasse, ele ia se juntar com a mainha. Bento se aproxima do irmão, faz pouco caso e diz: Mas isso é história de Inácia. É claro que não vai acontecer nada com o pai, não é mesmo, Inácia? A governanta olha para Bento e fala: Eu acho melhor que Inocêncio não volte por aqui, porque eu tô sentindo que quando ele pisar o pé nessas terras, algo de muito ruim vai estar esperando por ele. José Bento encara a empregada e pergunta: Mas que história é essa, Inácia? Até parece que vocês estão querendo que o pai não volte.
Vocês deviam estar felizes, não é mesmo? Sandra, ao escutar, se aproxima de Bento e responde: o problema é que o João Pedro e Inácia estão preocupados com o que possa acontecer com o seu Zé Inocêncio quando ele voltar pra cá. Bento, ao escutar, dá gargalhada e avisa: mas essa preocupação é por causa do que a Inácia falou, por acaso? Sandra confirma e José Bento continua falando: mas se Inácia sempre falou que o pai ia cair uma tal de terceira tocaia, e até agora nada disso aconteceu, e o pai continua bem vivo, graças a Deus. Inácia, ao escutar, pensa um pouco e alerta: acontece que antes o teu pai tinha quem protegesse a ele, mas agora que ele não tem a santa e nem a sua garrafa e nem mesmo o Damião, quem é que vai proteger ele agora? Me diga, Bento. José Bento, ao escutar, faz pouco caso e responde: mas não vão me dizer que vocês acreditavam nas histórias de pai, hein? Essas histórias de corpo fechado, de garrafinha e de santa? Pelo amor de Deus. João Pedro pede para o irmão ter mais respeito e Bento perde a paciência e diz: pois vocês acreditem no que quiserem, que agora eu tenho que ir até o bar de Norberto pegar umas cervejas para comemorar a volta de painha amanhã. E após falar isso, o rapaz sai. E Inácia, se aproximando de João Pedro, ela pede para ele tentar convencer José Inocêncio de não voltar e fala: eu tô sentindo que algo de muito ruim está esperando por ele aqui. João Pedro se preocupa e pergunta: mas você, por acaso, teve uma outra de suas visões, Inácia? A empregada diz que teve um sonho naquela noite e via José Inocêncio deitado no chão da sala, sem vida. Sandra pergunta: mas isso deve ter sido apenas um pesadelo, não é mesmo? Inácia a encara e diz: eu espero que sim, Sandra, mas de qualquer forma, eu acho melhor eu ir orar e pedir para que nada de ruim aconteça com José Inocêncio. João Pedro concorda e avisa que irá preparar tudo para a chegada do pai. Já na venda de Norberto, José Bento chega e pede uma caixa de cerveja. Norberto, ao ver a quantidade, pergunta: mas vai fazer alguma festa, Bentinho? Para essa quantidade de cerveja, tem que ser uma festa das boas. Bento, sem pensar duas vezes, fala: é que pai vai chegar amanhã e eu tô querendo preparar um almoço daqueles para ele. E não posso deixar de fora a cerveja, não é mesmo? E naquele momento, Egídio chega e ao escutar o rapaz, se aproxima e pergunta: então quer dizer que o seu pai vai voltar amanhã? Bento, ao ver o coronel, se assusta e responde: é sim, mas ele vai ficar pouco tempo, é só para matar a saudade. Egídio se aproxima do jovem e diz: pois eu faço questão de passar amanhã para cumprimentar o teu pai. Bento pensa um pouco e fala: não tem precisão, coronel Egídio. Eu tenho certeza que você tem muitas outras coisas para fazer, não precisa se incomodar. O filhote pica-pau, no entanto, avisa: e imagina, não vai ser incômodo nenhum, e além do mais, eu faço questão em até de levar um presente pro teu pai. E após falar isso, o coronel, sem nem mesmo esperar a resposta de Bento, ele sai e vai em direção da sua fazenda. Já Norberto, ao entregar a caixa de cerveja para o rapaz, diz: parece, Bentinho, que você veio buscar cerveja e conseguiu foi uma dor de cabeça pro teu pai amanhã. Bento, preocupado, fala: eu tô achando que eu não devia de ter vindo aqui hoje, mas pelo menos eu tenho umas cervejas. E ao terminar de falar, logo em seguida ele sai. E Norberto, olhando para o jovem se afastando,
fala consigo mesmo. Eu tô achando que essa história não vai acabar nada bem. Já Egídio, ao chegar na fazenda, ele imediatamente pega o celular, faz uma ligação e diz: Eu quero que você traga agora mesmo e sem perder tempo. Anda! O coronel, ao desligar, fica ansioso esperando alguém. E algum tempo depois, um carro chega na frente da casa do coronel. O filhote de Pica-Pau, sem perder tempo, sai para fora. E ao ver o motorista, ele pergunta: Você preparou as 2 caixas do jeito que eu te mandei? O motorista diz que sim e entrega uma das caixas para o coronel e avisa: Essa aqui foi a que você pediu para eu separar para você. Já a outra eu deixei dentro do carro. Egídio, ao escutar, sorri e diz: Muito bem, essa aqui eu quero entregar pessoalmente. E a outra, você já sabe o que fazer, não é mesmo? O motorista confirma e fala: O senhor quer que eu entregue na casa do seu Zé Inocêncio, não é isso? O filhote de Pica-Pau diz que sim, mas avisa: Mas se lembre que ninguém pode desconfiar que fui eu que mandei esse presentinho. Diga que foi de uma outra pessoa, um cliente que não quis se identificar. O motorista, após ouvir todas as explicações, ele se apressa e vai até a fazenda de José Inocêncio. O coronel Egídio, ao ver o carro se afastando, ele fala consigo mesmo: Eu não sei o que vai ser melhor, ver a cara de Inocêncio ao ver o presente que eu vou lhe dar, ou a cara que ele fará ao ver a surpresinha que eu acabei de mandar entregar a ele. Já o motorista, ao chegar na casa de Inocêncio, ele chama. E Inácia, ao sair, pergunta: Quem é você e o que você veio fazer aqui? O motorista se aproxima e diz: Eu trouxe uma caixa, um presente para o seu Zé Inocêncio. Inácia, ao escutar, pergunta: E quem foi que mandou esse presente? Eu posso saber? O motorista, no entanto, avisa: Isso eu já não sei, só me falaram que é de um cliente do teu patrão. A empregada pega a encomenda, a leva para dentro de casa e o guarda. João Pedro, ao ver, pergunta: Mas o que foi aquilo que você guardou, Inácia? A governanta explica tudo o que tinha acontecido e o filho de Maria Santa pergunta: Mas como foi que a pessoa que mandou esse presente sabia que pai ia te chegar amanhã? Inácia, sem pensar 2 vezes, responde: Você ainda pergunta? Isso deve ser coisa de Bentinho, que deve de ter dito a todos que o teu pai chega amanhã. E esse presente deve de ser de alguém querendo puxar o saco de José Inocêncio. E não demora muito e José Bento chega. E Inácia, ao ver o rapaz, pergunta: E então, Zé Bento, já foi falar pra todo mundo que teu pai chega amanhã, não é mesmo? Bento, ao escutar, responde: Eu não falei nada pra ninguém, eu comentei apenas com o Norberto. João Pedro imediatamente fala: Mas se falou pra Norberto, é a mesma coisa de ter contado pra todo mundo. Aquele ali tem a boca maior que o mundo. Bento encara o irmão e diz: Mas também não preciso desse segredo todo. Afinal de contas, o pai conhece a todo mundo aqui, não é mesmo? Inácia, no entanto, alerta: Acontece que se aquele filhote Pica-Pau descobre, é capaz que ele me apareça amanhã por aqui, pra arruinar com o dia do teu pai. José Bento pensa um pouco e fala: Pra dizer a verdade, ele já sabe, mas eu não tenho nenhuma culpa disso não. Ele apareceu lá na venda de surpresa e ouviu quando eu tava falando com o Norberto. João Pedro fica furioso e avisa: Eu acho bom que ele não resolva aparecer aqui amanhã, senão você vai ter que se entender com o pai.
Bento pensa bem antes de responder e diz: na verdade, ele disse que ia dar uma passada aqui, mas ia ser coisa rápida, apenas para entregar um presente. João Pedro fica mais furioso ainda e fala: se aquele ali diz que vem aqui amanhã, ele deve estar armando alguma coisa. Eu tenho certeza disso. Inácia concorda e avisa: seja lá o que for que aquele coronel trouxer pro teu pai, boa coisa que não deve dizer. Bento escuta tudo calado e fica pensativo. Já na casa do filhote Pica-Pau, Egídio, contente, se aproxima de Eliana e avisa: amanhã nós vamos fazer uma visita ao Coronel Inocêncio. Eliana, sem pensar duas vezes, responde: eu não tenho a mínima intenção de te acompanhar até aquela casa. Se você quiser, pode ir sozinho. O coronel encara a viúva de Venâncio e diz: acontece que eu já confirmei a nossa presença e eu faço questão que você me acompanhe. Eliana, sem alternativa, sai furiosa. Já ao anoitecer, Egídio começa a beber e ao ficar bêbado, o coronel começa a conversar com Eliana e diz: amanhã será um grande dia, eu tenho certeza disso. Eliana estranha e pergunta o porquê. O filhote de Pica-Pau, bêbado, revela: aquela família Inocêncio vai acabar amanhã. Eu vou eliminar aquelas pragas de uma vez por todas. A viúva de Venâncio fica preocupada e pergunta: e como você tem intenção de fazer uma coisa dessa? Me diga. Egídio ri e responde: da mesma forma que se elimina qualquer praga, não é mesmo? Eliana insiste ainda mais e o coronel conta todo o seu plano para a moça. A viúva de Venâncio, ao escutar, fala consigo mesmo: eu não acredito que ele vai ter coragem de fazer uma coisa dessas. Esse homem é um monstro. Eu não posso deixar um homem desse cuidar do meu filho. É então que Eliana tem uma ideia genial e, sem perder tempo, a viúva de Venâncio sai e vai até a casa dos Inocêncio. Ao chegar lá, ela dá de cara com Inácia e a governanta pergunta: mas o que você tá fazendo aqui, Eliana, a essa hora? A viúva de Venâncio explica e alerta sobre tudo o que Egídio estava planejando. Inácia, aflita, diz: pois nós temos que contar a todos. Eliana, ao escutar, interrompe a empregada e fala: não, Inácia, nós não precisamos contar isso pra ninguém. Eu só vim aqui para pedir a tua ajuda para fazer Egídio provar do seu próprio veneno. Inácia pergunta como e a viúva de Venâncio explica todo o seu plano. Inácia, mesmo receosa, fala: eu nunca pensei que faria uma coisa dessas, mas se é para proteger a família Inocêncio, eu vou te ajudar. Eliana, logo em seguida, sai e ao chegar em casa, vai para o seu quarto como se nada tivesse acontecido e deixa Egídio dormir na sala. Já na manhã seguinte, Egídio, sem se lembrar de nada do que tinha acontecido na noite anterior, ele se veste e, ao se aproximar de Eliana, pergunta: você já tá pronta? A viúva de Venâncio avisa: estou sim. Se você quiser, nós podemos ir agora mesmo. O coronel, ao escutar, se aproxima de Eliana e pergunta: mas me diga uma coisa, Eliana. Ontem à noite aconteceu alguma coisa que eu devia de saber? Eliana se assusta e fala: aconteceu nada não. Você bebeu e se adormentou no sofá. Só isso. Mas por que da pergunta? O filhote de Pica-Pau pensa um pouco e fala: não é nada não. É coisa da minha cabeça. Mas vamos cuidar que José Inocêncio já deve de ter chegado.
Os dois, sem perder tempo, se apressam e saem. Já na casa de José Inocêncio, o fazendeiro chega e todos o recebem. Inácia, ao se aproximar do patrão, avisa: eu tenho algo para falar com o senhor e tem que ser em particular. O fazendeiro estranha, mas decide seguir a governanta até o escritório. E ao chegar lá, ele pergunta: aconteceu alguma coisa, Inácia? A empregada pensa um pouco e diz: ainda não, mas vai acontecer daqui a pouco. E eu preciso da tua ajuda para evitar uma tragédia nessa família. O fazendeiro, curioso, pergunta: pois me diga em que você precisa da minha ajuda e o que é que vai acontecer de tão terrível assim. Inácia se aproxima e explica todo o seu plano com Eliana e o que Egídio planejou para aquele dia. José Inocêncio, ao escutar, arregala os olhos e pergunta: aquele infeliz de Egídio quer dizer que ele está aprontando tudo isso? Mas pelo menos ele vai pagar caro dessa vez. Mas me diga uma coisa, Inácia, o que a Eliana vai ganhar com tudo isso? Porque ela decidiu nos ajudar dessa forma. Inácia pensa bem e fala: ela deve de ter as razões dela, não é mesmo? Mas o que eu quero saber do senhor é se eu posso contar com a tua ajuda. José Inocêncio diz que irá ajudar as duas. E não demora muito e Eliana e Egídio chegam. Todos olham para os dois e o coronel pergunta: eu posso saber onde está José Inocêncio? Eu vim aqui especialmente para trazer um presente para ele. Sandra se aproxima e avisa: o senhor pode me entregar e depois faça o favor de se retirar. O filhote pica-pau encara a filha e responde: mas oxe, e sai sem cumprimentar o Inocêncio? Não, eu faço questão de entregar nas mãos dele. E naquele instante, José Inocêncio sai do escritório e se aproxima do coronel e pergunta: pois me diga, o que eu trouxe aqui? Egídio sorri e entrega uma caixa para Inocêncio e avisa: eu vim te trazer essa lembrança da minha parte e da Eliana também, é claro. O fazendeiro, ao abrir e ver do que se trata, arregala os olhos e diz: mas isso por acaso é algum tipo de brincadeira? Egídio ri e fala: mas claro que não, eu fiz questão de trazer pessoalmente porque eu tinha certeza que você ia gostar do que eu te trouxe. José Inocêncio se aproxima do coronel e avisa: pois isso aqui parece então uma brincadeira de muito mau gosto que você fez para me afrontar. João Pedro, que era ali, pergunta: mas o que foi que esse aí trouxe nessa caixa, pai? Inocêncio olha para todos e fala: é uma proposta de compra pelas minhas terras. Esse infeliz quer comprar tudo. Egídio, ao escutar, fala: eu não fiz isso aqui para ofender ninguém, mas visto que você tinha decidido não viver mais aqui, eu achei que você podia me vender e usar o dinheiro para morar com a sua namorada aonde você quiser. E nesse momento, Inácia pega a caixa que ela tinha recebido no dia anterior e, ao abrir, tira de dentro uma garrafa. Egídio, ao ver, abre um sorriso e disfarça. Inácia pega aquela garrafa de vinho, leva até a cozinha e, ao sair, ela volta com um copo cheio de vinho e leva até Inocêncio e diz: é melhor que você se acalme, Inocêncio. Toma isso aqui que vai te ajudar a relaxar. José Inocêncio pega o copo, bebe tudo na frente de Egídio e o coronel, ao ver, diz: bem, já que você não aceitou a minha proposta, me dê licença que eu tenho algumas coisas para resolver. E logo após isso, o coronel sai, junto de Eliana, e os dois voltam para casa. Ao chegar em casa, Egídio não se controla e começa a rir.
A viúva de Venâncio, ao ver, se aproxima e pergunta: mas o porquê de toda essa felicidade eu posso saber? O coronel a encara e avisa: digamos que daqui a pouco nós vamos receber uma excelente notícia. É só questão de tempo. Eliana se aproxima ainda mais do coronel e diz: pois então, que tal nós bebermos alguma coisa para comemorar? O filhote de pica-pau, sem pensar duas vezes, responde: essa é uma excelente ideia. Eliana se aproxima das bebidas e pega da sua bolsa uma garrafa de vinho, e sem que o coronel a veja, ela enche um copo de vinho e leva até Egídio e diz: já que eu não posso beber, eu vou te acompanhar com um copo de água. Egídio, ainda mais contente, ele, sem perder tempo, bebe tudo e fala: nada melhor que um bom vinho para comemorar uma vitória. É então que Eliana revela: e em pensar que esse vinho foi dado para o José Inocêncio e Inácia queria jogar fora. O coronel, ao escutar, fica pálido e pergunta: que foi que você falou, Eliana? A viúva de Venâncio explica: essa é uma garrafa de vinho que a Inácia me deu. Ela disse que foi um presente que mandaram para o Inocêncio ontem. O filhote pica-pau fica desesperado e fala: tá me dizendo que o vinho que eu bebi foi o mesmo que o José Inocêncio bebeu? Eliana se aproxima ainda mais do coronel, o encara e diz: claro que não. A Inácia, na verdade, serviu outro vinho para Inocêncio, mas ela achou melhor devolver essa garrafa para a pessoa que tinha mandado, que é você, não é mesmo, Egídio? O filhote pica-pau começa a passar mal e pergunta: mas o que você vai ganhar com tudo isso? Eu podia te dar tudo. Eliana avisa: eu nunca que vou deixar um monstro como você, que é capaz de mandar uma garrafa de vinho com veneno dentro, se aproximar do meu filho. Egídio não resiste e José Inocêncio pede a Kika para defender a amiga. Eliana é inocentada após o delegado descobrir que a garrafa de vinho tinha sido comprada pelo próprio coronel Egídio. A viúva de Venâncio se junta com Damião e toda a herança de Egídio fica para Sandra e Dona Yolanda. Agora deixe o teu like se vocês acham que Egídio mereceu o seu castigo. E me diga uma coisa, vocês acham que Eliana fez a coisa correta? Me contem nos comentários também de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.